Boa noite, queridos ouvintes, irmãos, amigos, família. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta noite. Hoje nós estamos no nosso 25º dia da jornada de 30 dias de oração pela saúde do Brasil e do mundo. O nosso motivo de oração de hoje é por todos aqueles que vivem sem o conhecimento de Cristo, para que ouçam sobre Ele nesta crise e possam responder ao seu amor. O motivo de gratidão é pela ressurreição de Cristo. A nossa leitura bíblica se encontra em Mateus 28, verso 1, que diz o seguinte: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Meus irmãos, quando Jesus foi preso, os discípulos amedrontados tinham todos fugido. Todos o abandonaram. Na sexta-feira, Jesus, condenado, foi morto em uma cruz. O sábado foi um dia de grande tristeza para os discípulos de Cristo. Jesus já tinha avisado a eles que isso precisava acontecer, mas eles não tinham compreendido e ainda não sabiam o fim da história. Sua esperança havia sido destruída. Agora Jesus, o Salvador, que deveria mudar o mundo, estava morto e sepultado, e eles estavam humilhados e destroçados. Tudo parecia perdido. Jesus tinha sido sepultado às pressas ao fim do dia, na sexta-feira, porque o sábado era um dia de descanso para os judeus. Nesse dia não deveriam fazer nenhum trabalho. Por isso os discípulos ficaram em casa nesse dia. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José de Arimateia e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Elas foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Esse sábado foi um dia de silêncio e espera. Parecia não haver solução, mas no dia seguinte o maior milagre de todos iria acontecer. Jesus ressuscitou. Entre a vida eterna e a pós-morte há o sepulcro, lugar que causa tristeza, porque traduz relacionamentos irreversivelmente interrompidos. Isso aconteceu com essas mulheres. Eles passaram por uma experiência triste ao verem Cristo padecer na cruz, ser colocado no sepulcro, e com ele suas esperanças se foram. Às vezes, nós não queremos ir ao sepulcro, porque achamos que a prova vai até o Calvário, quando achamos que tudo está acabado. Mas quando chegamos ao pior estágio da prova, é que podemos avistar a vitória. O sábado representou uma ponte de transição entre a lei e a graça, a prova e a bênção, a tristeza e a alegria. Para muitos, chegar ao sepulcro é achar que não resta mais esperanças. Mas depois do fim do sábado surgirá o despontar do primeiro dia. No domingo de manhã bem cedo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. A pedra da porta do sepulcro era pesada demais para elas. A caminho do sepulcro, elas questionavam como ou quem abriria o sepulcro para a preparação do corpo de Jesus. O texto nos fala de um momento que para aquelas mulheres era de muita dor e sofrimento. Afinal de contas, o seu Senhor havia sido preso, crucificado, morto e posto no sepulcro. Aquele que havia dado um novo sentido ao viver delas havia morrido. Contudo, aquelas mulheres, mesmo com as circunstâncias contrárias, se dispuseram a ir aonde o corpo de Jesus estava. E hoje, quantas vezes as pedras que surgem em nosso caminho são pesadas demais para nós? Enfermidades, problemas familiares, lutas na vida financeira, quantas pedras pesadas. Mas tem algo que nos chama a atenção.
elas não pararam de caminhar. Ainda que soubessem que a pedra estava lá, ainda que soubessem que não teriam forças sozinhas para retirá-la, elas prosseguiram. Mas enquanto elas se preocupavam sobre como a pedra seria removida, Deus já havia enviado um anjo para retirá-la. Enquanto nos perguntamos como o Senhor irá resolver nossos problemas, Ele já está solucionando e trazendo a solução. Existem perguntas que fazemos quando estamos sendo provados. Por exemplo, quando tudo isso vai passar? Como será que acontecerá o milagre? O que garante o recebimento das bênçãos é o tamanho da fé que exercitamos nas circunstâncias adversas que passamos. Se focarmos nossas esperanças no Senhor, a fé responderá positivamente para recebermos a bênção. Em Hebreus 11:1, nós lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O sábado nos lembra que Jesus morreu de verdade. Não foi uma farsa. Jesus morreu, assim como todos nós um dia também teremos de morrer. Sua identificação com a humanidade foi completa até na morte. Mas Jesus foi um passo além. Jesus venceu a morte. Seu sacrifício na cruz foi perfeito e quebrou o poder da morte, trazendo salvação a todos os que creem nele. Assim como Jesus morreu, mas depois ressuscitou, quem crê nele também morrerá, mas também tem a promessa da ressurreição para a vida eterna. A morte não é o fim. Que a nossa vida não esteja baseada em vitórias terrenas, mas na vida eterna com Deus, porque é esse o propósito real de sermos cristãos. Portanto, não olhemos somente para o Calvário e para o sepulcro, mas tenhamos sempre nossa visão direcionada para o monte onde Jesus foi elevado ao céu, o monte da ascensão. O sepulcro é apenas o meio de olharmos para o monte da ascensão, que representa a vida eterna. Para concluir, deixo o texto de Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Senhor Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, de joelhos e corações dobrados a Ti, para Te pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados. Somos tão falhos e tantas vezes indignos de tanto amor, Senhor, mas sabemos que o Senhor é tão misericordioso e pronto a nos perdoar. Pai, Te agradecemos porque o Senhor enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para que através da Sua morte pudéssemos ter a vida eterna. Te agradecemos porque Ele ressuscitou. Te agradecemos porque Ele vive. Paizinho, rogamos por aqueles que não conhecem a Cristo. Muitos sabem quem é Jesus, mas de fato não o conhecem no íntimo. Pai, pedimos que o Senhor dê a todos a oportunidade de conhecer o Teu Filho antes de partirem para a eternidade, porque a Tua palavra diz que ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pai, Te pedimos pela salvação daqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. Rogamos, Pai, que muitos possam, através das circunstâncias em que o mundo se encontra por causa dessa pandemia, que possam Te conhecer e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Pai, Te agradecemos por mais essa porção da Tua palavra. Te agradecemos pelo sacrifício de Cristo e nos dobramos diante da Tua grandeza. Fazemos esta oração no nome bendito e precioso de Jesus. Amém.